Boa tarde a todos, ou boa noite. De repente, quem for assistir em outro horário, boa madrugada, bom dia. Estamos aqui dando seguimento ao nosso conteúdo, né, de Direito Civil, parte geral. Inicialmente, cumpre a mim dar alguns recados que eu acho que vocês já devem ter ouvido de outros professores. Nós, professores, e nem vocês, né, acho que ninguém imaginávamos que a gente fosse passar por essa situação desse isolamento social imposto a todos nós e por um motivo muito relevante, é uma questão de saúde pública, é uma questão inclusive econômica, né, com reflexos diretos na economia do país, mas antes disso, com reflexos diretos na vida das pessoas, então a gente tem que contribuir fazendo nossa parte. A faculdade está amparada, né, com esse sistema de aulas que a gente está adotando agora, por diretrizes vindas da Secretaria de Educação, do MEC. Então, a gente está tentando da melhor forma possível que não haja prejuízo para os alunos, mas em todo caso, eu peço a compreensão de vocês, porque pelo menos para mim é tudo muito novo. Eu também não tenho tanta afinidade com as ferramentas do Uniaraxá. A plataforma ela tem se mostrado instável nos momentos de pico, mas não é só a plataforma, como, sei lá, a maioria da população, 80% da população ainda já está em casa, o serviço de internet como um todo não está funcionando muito bem. Para conseguir postar uma aula de ontem, eu demorei algo em torno de 4 horas no YouTube. Eu já tinha gravado e só para o YouTube conseguir fazer o upload dessa aula foram 4 horas. Então, tudo isso impacta na nossa vida. Graças a Deus, nós professores não estamos tendo muito tempo nem para preocupar com o coronavírus. Eu, particularmente, não estou, porque com a quantidade de aulas e de atividades e de trabalhos que a gente tem para elaborar, para corrigir, aula para preparar, dedicação exclusiva e em tempo integral, não dá tempo de preocupar com o coronavírus. É claro que tem essa preocupação, mas já que a gente fica em casa isolado, vou dizer que basicamente meu dia ele se resume em dormir, acordar, sentar na frente do computador para preparar a aula, corrigir trabalhos e pensar em atividades e gravar essas videoaulas. Tenha um pouco de paciência comigo. Eu sei que alguns professores estão fazendo lives no Facebook, outros já fizeram no Instagram. Eu recebi, quando eu postei o anúncio, né, para vocês me seguirem no Facebook, quando eu pensei em fazer a live, uma reclamação de um aluno de outra turma, dizendo que ele não tinha rede social, que não queria ter a rede social e que era injusto que a gente usasse esse método. Então, eu acho que, de uma forma geral, atende a todos. Esse sistema, pelo menos a priori, de postarmos os vídeos no YouTube e na plataforma do aluno, vocês têm acesso. Depois a gente entra em horário de aula mesmo. Eu vou postar esses vídeos antes do horário de aula para que vocês tenham tempo de assistir. Essa semana ainda tá meio tumultuado, mas na semana que vem eu imagino que tudo isso já vai estar normalizado, para que a gente poste os vídeos e vocês aproveitem o tempo de aula para tirar as dúvidas no fórum, ou fazer exercícios, ou alguma coisa assim, de repente perguntas no chat. Preferencialmente eu acho que as dúvidas no fórum são mais interessantes, porque todos os alunos têm acesso, né, à pergunta de um e a resposta, então o aprendizado fica mais completo. E é uma forma de documentar melhor a presença de vocês em sala de aula, né, nessa sala de aula virtual. Eram essas as recomendações que eu tinha para fazer. Na aula passada, eu postei 2 vídeos na turma de vocês. Eu acho que foi só um vídeo grande, inclusive, sobre direitos da personalidade. E agora, vendo as resoluções, né, as anotações dos alunos, mais do que eu já tinha dado em aula, eu considero que o assunto já foi bastante elaborado
E eu acho que a gente pode evoluir, então, para o próximo item da nossa lista, que é a aquisição da personalidade jurídica. Que, não vou mentir para vocês, dentro da parte geral, personalidade jurídica é um dos itens que eu mais gosto. A desconsideração da personalidade jurídica foi meu trabalho de conclusão de curso. Estudei esse tema no meu mestrado, o da desconsideração também não foi a minha tese, né, a minha defesa, mas fiz um trabalho sobre a desconsideração. Já atuei com outros colegas na elaboração de trabalhos com essa mesma temática da desconsideração, mas aí aplicado ao direito do trabalho, ao direito do consumidor, que são matérias que eu também gosto muito. E para isso eu tive que estudar bastante personalidade jurídica, e é um tema que me agrada muito, conversa muito com o meu tema, minha área de especialização, que é direito societário, que é direito empresarial, né? Porque a sociedade, como regra, vocês vão ver que há exceções quando vocês chegarem lá, é uma pessoa jurídica. Então, na verdade, todas as sociedades são pessoas jurídicas, mas algumas são despersonalizadas, é uma questão sui generis, mas não, essa, graças a Deus, vocês vão ver só no próximo semestre. Bom, sobre personalidade jurídica, o que a gente tem para conversar no dia de hoje? Primeira coisa, eu tinha feito o esquema aqui, eu já me perdi nele, sobre até quais artigos a gente vai, mas nessa primeira aula a gente deve ir até o artigo 44 ou 46, salvo engano, ok? Então, primeiramente, antes da gente entrar nos artigos propriamente ditos, eu vou fazer uma introdução sobre o tema. Claro, a gente vai discutindo os artigos na medida do possível, como mais ou menos seguindo a metodologia de sala de aula, mas agora de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, por favor, abram, né, o código, quem tiver com o código aí aberto, abram a internet para vocês acompanharem a leitura. Vou disponibilizar o material também, vocês já podem ir grifando no material os itens mais importantes, alguns eu já até grifei para facilitar para vocês. E a gente tem logo de começo, no artigo 40, falando que são pessoas jurídicas... As pessoas jurídicas são de direito público, interno e de direito privado. Por que eu estou falando isso? Porque para nós, agora, em direito civil, não faz sentido nenhum que a gente estude as pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque essas vão ser estudadas, as de direito público interno vão ser estudadas em direito administrativo, as de direito público externas vão ser estudadas provavelmente em direito internacional, e aí sobraram as pessoas jurídicas de direito privado, que aí sim são propriamente matérias da minha disciplina. E eu peço especial atenção de vocês no estudo dessa matéria, porque ela vai ser recobrada quando vocês estudarem direito empresarial e principalmente no direito societário, também no item de falência e recuperação de empresa. Mas principalmente no direito societário, vocês precisam ter em mente esses conceitos, né, essa ideia, a parte conceitual mesmo, o embasamento teórico que ficou da parte geral, porque vocês vão aplicar isso lá no direito societário. Bom, embora não seja da nossa matéria, só para que fique claro, quem quiser anotar, o artigo 41 fala quais são as pessoas jurídicas de direito público interno, e aí a gente tem estados, União, Distrito Federal e territórios, municípios e autarquias, e as associações públicas. Temos também entidades de caráter público criadas por lei. São essas hipóteses. Tudo isso vocês vão estudar em direito administrativo, mas já é interessante saber que o artigo 41, vocês grifem o final dele, trata das pessoas jurídicas de direito interno, ok? O artigo 42 fala quais são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, que eu falei no começo, tem uma tabelinha aqui no material que vocês vão se orientar melhor, mas quem tiver o costume de grifar a lei, já grifem que o artigo 42 trata das pessoas jurídicas de direito público externo.
E o artigo 43 fala que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte deles, culpa ou dolo. Isso vai ser muito estudado no direito administrativo, vocês vão ver a teoria do órgão, essa matéria, esse artigo aqui dentro do direito administrativo e a teoria que está por trás dele, que vocês vão aprender em administrativo, cai bastante em prova de concurso público. Bom, nossa matéria propriamente dita. Toda, todo o conteúdo de direito, de pessoa jurídica de direito público ou privado, interno ou externo, está entre os artigos 40 e o 69, mas aqui a gente vai seguir talvez até no máximo o artigo 46. Bom, conceito. Muita gente usa a terminologia pessoa jurídica, que é o conceito mais usado e é o mais recomendado. Eu diria para vocês usarem essa terminologia pessoa jurídica em detrimento das outras que eu vou dizer, porque é a que mais cai. E existem alguns examinadores que têm algumas questões específicas que consideram, inclusive, essas 3 que eu vou citar equivocadas, mas eu tirei do livro do Flávio Tartucci, elas existem de fato. Outras denominações, então, seria pessoa coletiva, pessoa abstrata e pessoa moral. Tudo isso como sinônimo de pessoa jurídica. Mas fiquem com o conceito prefiram a expressão pessoa jurídica. E o que é a pessoa jurídica? Que só para começar, a gente vai aprofundar no conceito já. Mas pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou bens, em regra, criadas por uma ficção legal. Daí a gente tem, nesse conceito, já a aplicação da teoria da ficção. Vamos suspender aí, porque a gente precisa também entender qual que é a natureza jurídica da pessoa jurídica, né? E aí a gente tem algumas teorias. Dessas teorias, a gente pode desdobrar em 2 grandes grupos, que são as teorias negativistas, a teoria da ficção propriamente dita, da ficção estrita, está dentro das teorias afirmativas, mas as negativistas, elas dizem que não existem, a pessoa jurídica não existe. E aí a gente tem, dentro das teorias afirmativas, outro subtipo, né, das teorias da ficção, um tipo que fala que a personalidade jurídica é uma ficção legal, que essa é a que importa, né, dessas teorias afirmativas da ficção, essa é a mais utilizada, e a outra que se desdobra dessas teorias da ficção é a teoria da ficção doutrinária, que seria a pessoa jurídica, na verdade, é uma criação da doutrina, dos pensadores e tal. É claro que, por mais importante que seja o jurista, ele não tem competência no sentido de ser competente para um determinado ato, competência para criar um instituto de relevante interesse e importância como é o da personalidade jurídica. Bom, prepondera dentro dessas teorias da ficção, portanto, a teoria da ficção legal, mas aí a gente tem, dentro das teorias afirmativas, e vocês estão com a tabela, vai ficar muito mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando, as teorias da realidade. E as teorias da realidade, elas se desdobram em 3. Realidade objetiva ou orgânica, realidade jurídica e realidade técnica. Pois bem, nós não vamos estudar todas elas, mas eu fiz aqui um apanhadozinho de 3 delas. Primeira e mais importante, teoria da ficção de Savigny. Pessoas jurídicas são criadas por uma ficção legal. Nós vamos ver que o código, essa teoria é negativista, né? Diz que as pessoas jurídicas são criadas por ficção legal, mas ela é negativista. Bom,
o código, vocês vão ver daqui para já, ele acaba abordando a teoria, adotando, seria melhor a palavra, a teoria negativista de uma maneira mitigada. Ele junta ela com outros requisitos e cria uma terceira teoria. Bom, a gente tem dentro das teorias afirmativas teoria da realidade orgânica, que é do Girk e do Zittelmann, que diz que mesmo diante dessa ficção legal, a do Savigny, não se pode esquecer que a pessoa jurídica tem identidade organizacional própria. Essa teoria do Girk, lá na frente, quando vocês forem estudar em direito administrativo, ela vai ser retomada e vai ser chamada também de teoria do órgão para a responsabilidade dos agentes públicos quando estiverem atuando em nome de um determinado órgão, por exemplo, o agente de saúde que responde por um determinado PSF, pronto atendimento, enfim, em casos de responsabilidade civil. E aí a gente tem a teoria da realidade técnica ou teoria das realidades das instituições jurídicas, que aqui no Brasil foi adotada pela professora Maria Helena Diniz, mas quem desenvolveu essa teoria foi o Salelli, o Collin, e ela diz o seguinte: a personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal outorga a entes que o merecem. Então já a gente vai discutir isso aqui. Essa teoria é a que melhor atende à essência da pessoa jurídica por estabelecer com propriedade que essa pessoa jurídica é uma realidade jurídica. Essa é a teoria da realidade técnica. Pois bem, o professor Flávio Tartucci criou uma fórmula que ele entende. Ele foi aluno da professora Maria Helena Diniz, ele gosta da professora Maria Helena Diniz por demais, e ele criou uma fórmula para explicar a teoria da professora Maria Helena. O que ele fez? Ele acha que a teoria da ficção, que é essa, que fala que as pessoas jurídicas são criadas por uma ficção legal, ela precisa de um complemento. E qual seria esse complemento? A teoria da realidade orgânica, porque mesmo diante dessa ficção legal, a pessoa jurídica tem identidade organizacional própria. Essas duas teorias juntas dariam, se fosse uma conta, como resultado a teoria da realidade técnica. Sobre essas teorias, e existem várias outras, acho que 5 ou 6, eu gostaria muito de contar com a colaboração de vocês, para que vocês lessem isso no livro do Direito Civil Esquematizado, do Carlos Roberto Gonçalves. Eu acho que é alguma coisa em torno de 2 ou 3 páginas, não é uma tarefa tão difícil, e é uma leitura muito simples, só para vocês entenderem, porque quando vocês passarem na OAB, para quem for prestar concurso público, isso aqui é cobrado com uma incidência relativamente grande em algumas provas. E tem aplicação, por exemplo, essa da teoria da realidade orgânica, ela tem aplicação no direito administrativo. Então, provas mais densas de procuradoria, defensoria, magistratura tendem a cobrar essa matéria de alguma forma. Então, é interessante que vocês aprofundem aqui. Para o tempo que a gente tem, com o conteúdo que a gente tem, nós não vamos poder aprofundar muito mais do que isso. Então, gostaria que vocês estudassem isso pelo livro do Carlos Roberto Gonçalves, curso de Direito Esquematizado, que está disponível já na biblioteca virtual. Bom, por que eu falei isso? Porque a gente precisava de alguns conceitos iniciais para tratar sobre a personalidade jurídica. E daí, talvez agora a gente entre na parte que mais me agrada, porque é a conversa, o diálogo que a personalidade tem com o direito
societário, direito empresarial, que é a parte que eu gosto mesmo do direito. Razão de ser da personalidade jurídica está na necessidade dos indivíduos unirem esforços e utilizarem de recursos coletivos para a realização de objetivos comuns. Vou dar o exemplo de uma sociedade. Vocês imaginem hoje em dia, a gente já está em crise. Vocês imaginam para uma pessoa, principalmente para o pequeno empresário, como é difícil para ele gerir o próprio negócio e ter o capital necessário para gerir o próprio negócio. Pode ser que ele precise de um sócio. E como é que a gente faz? A gente tem ali uma pluralidade de pessoas, a gente tem uma pluralidade de bens, e essa pluralidade de pessoas e bens, ela precisa ser acobertada de alguma forma para proteger o patrimônio da pessoa e para proteger o patrimônio dos bens. Aliás, proteger o patrimônio da pessoa jurídica e proteger o patrimônio dos sócios, para que se tornem patrimônios distintos. Essa é a grande sacada do direito empresarial. A gente tem sociedades de responsabilidade ilimitada, mas são tipos societários em extinção. Quem é que hoje em dia vai querer responder ilimitadamente pelas dívidas sociais? É uma raridade a pessoa querer fazer isso. E essa constatação de que haveria necessidade que as pessoas empreendessem esforços e recursos para criar um ente, uma pessoa jurídica, separando patrimônio e tal, é a razão, é a ratio da origem da personalidade jurídica. Por isso é que a teoria da ficção do Savigny não pode ser esquecida, porque de fato ninguém consegue pegar numa pessoa jurídica, como eu pego em mim mesmo, eu posso pegar na mão de um colega. A pessoa jurídica, ela não é palpável, ela é uma abstração do direito. A palavra que define pessoa jurídica, a expressão que define pessoa jurídica é abstração do direito. É como se eu pegasse um Kinder Ovo, pegasse o Kinder Ovo, aquela cápsulazinha que vem do Kinder Ovo, e ele tem um espaço, né, para colocar coisas, e fosse colocando dentro dela pequenas bolinhas de isopor, qualquer coisa que coubesse dentro, clipe de papel. Fosse colocando clipes de papel, cada clipe daquele corresponderia a um sócio, e aquela cápsulazinha do Kinder Ovo é o que protegeria os sócios e o patrimônio dos sócios, né? Porque tudo que tivesse ali dentro seria da sociedade, e tudo que tivesse fora da cápsula do Kinder Ovo seria a vida particular dos sócios. Por isso que a gente fala também que a personalidade jurídica, e vamos falar muito sobre isso quando a gente for falar da desconsideração, que a personalidade jurídica é um véu, ela vale também uma teoria da aparência para a personalidade jurídica. É uma abstração do direito. Existe uma expressão no direito norte-americano, ou inglês, para desconsideração, que chama piercing the corporate veil, que significa levantar o véu societário, né? O véu da corporação, da pessoa jurídica. Então, literalmente, descobrir aquilo que está coberto. Seria abrir a cápsula do Kinder Ovo, no meu exemplo. Então, guardem que a razão da pessoa jurídica é essa, facilitar com que as pessoas se unam para empreender esforços para consecução de objetivos comuns. Eu estou dando o exemplo de direito societário porque é minha matéria, mas a gente vai ver ali na frente que existem outras formas de pessoa jurídica que a gente vai estudar na próxima aula, espécie por espécie. Bom, requisitos para para constituição de uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica exige, como regra, tá? Pluralidade de pessoas, que a gente chama em latim de universitas personarum, pluralidade de bens, universitas rerum, uma finalidade específica, que é o elemento de ordem material dessa pessoa jurídica, e um ato constitutivo, registrado no respectivo órgão competente. Só para uma observação aqui, por que eu falei que a regra é pluralidade de pessoas?
Eu não sei se vocês já sabem, porque vocês estão bem no começo do curso, mas o ano passado foi editada uma MP da Liberdade Econômica, que depois foi convertida em lei, e através dessa MP foi criada a Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada. É uma pessoa jurídica, é uma sociedade, mas tem um sócio só. Então, é por isso que agora a gente tem que pensar nessa pluralidade de pessoas como regra. A regra é pluralidade de pessoas, mas lembrem que agora, e já acontecia, já tinha alguns exemplos anteriores, mas agora ficou mais patente que há exceções para esse requisito da pluralidade de pessoas, ok? Bom, e aí a gente também tem outros requisitos específicos para a constituição de uma pessoa jurídica. Vontade humana criadora, quer dizer, a intenção de criar uma entidade distinta daquela dos seus membros, né? A vontade de se associar, a observância de condições legais com relação à elaboração do ato constitutivo, o registro do ato constitutivo, e aqui a licitude do objeto, a gente vai ver mais para frente, quando a gente for estudar negócio jurídico, que o ato tem que ser lícito, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Então, tem alguns outros requisitos aqui próprios, aliás, esses nem são próprios, esses são específicos para a validade de qualquer ato. Então, guardem que são esses os requisitos, mas mais importante, especificamente para as pessoas jurídicas, talvez fique mais fácil guardar a pluralidade de pessoas ou de bens, finalidade específica, ato constitutivo registrado no órgão competente. Esses 3 requisitos eu já entendo como sendo suficiente, até porque se por acaso o objeto não for lícito, na hora de fazer esse registro no órgão competente, o próprio órgão competente vai passar uma peneira para que a gente, e provavelmente essa pessoa jurídica não vai conseguir ser registrada. Consequências da personificação, e aqui também entra muito na minha matéria de direito societário. O que acontece? Efeitos da autonomia, né, da pessoa jurídica, como a pessoa jurídica cria um ente distinto daquele dos seus sócios, né, um ente diferente da pessoa do seu sócio, a pessoa jurídica tem nome próprio, domicílio próprio, que é o próximo item que a gente vai estudar, assim que a gente acabar personalidade jurídica, nacionalidade própria, e aí talvez as 3 características mais importantes: capacidade processual própria, imputabilidade própria e patrimônio próprio. Pensem, por exemplo, na capacidade processual própria. O exemplo que eu dou em direito societário, vamos aqui pegar como exemplo uma sociedade, mas pode ser uma associação. Um clube recreativo, por exemplo, que é uma associação recreativa. Imagina que essa associação é demandada em juízo por algum motivo. Faz sentido que a gente pegue procuração de todos os associados para que eles possam se defender nessa ação? Até faz, mas isso não torna a coisa viável. Agora, vamos aplicar isso para o direito societário. Supondo que a Petrobras, que é uma grande empresa, eu não sei nem quantos milhares de sócios cotistas a Petrobras pode ter. Mas imagina que a Petrobras quer discutir relação tributária em juízo e precise de autorização de todos os acionistas. Como é que a Petrobras faria? Isso tornaria inviável a operação da Petrobras. Ou pior ainda, supondo que a Petrobras esteja sendo demandada por algum motivo e para contestar a ação, ela precisa de conseguir procuração de todos os sócios e, de repente, alguns resolvem, querem transigir e outros não. Eles acham que de fato, a Petrobras está sendo demandada de maneira equivocada e tem que levar a ação adiante. Então, a capacidade processual própria para estar em juízo, agindo em nome próprio,
muito importante, e isso viabiliza e muito o direito societário, mas também é importante para as associações, para as fundações, para as pessoas jurídicas de um modo geral. Isso torna eficaz o instituto. A outra coisa é a imputabilidade própria, o outro requisito, e o último, patrimônio próprio. Imputabilidade própria significa poder, né, ser imputada, ao invés de imputarem as dívidas ou as obrigações ao sócio. A princípio, quem vai ser imputado em primeiro lugar vai ser a própria pessoa jurídica. E o último, patrimônio próprio, que provavelmente para o direito societário é um dos grandes viabilizadores para que as pessoas empreendam, né, no ramo empresarial, é justamente essa distinção do patrimônio da pessoa, do sócio, com da sociedade, né, da sociedade empresária. Bom, modalidades. As modalidades, elas estão no artigo 44, que eu vou me abster de ler, mas eu fiz uma tabela com algumas considerações aqui que eu acho importante. Artigo 44. Nós temos, primeiro tipo, né, de pessoa jurídica, associações, e as associações são conjunto de pessoas. Nós temos sociedades, que são conjunto de pessoas, elas são também conjuntos de bens, mas a doutrina classifica como conjunto de pessoas. Nós temos as fundações, que são conjuntos de bens. Bom, quando o Código Civil foi promulgado, entrou em vigor, a gente tinha esses 3 tipos de pessoa jurídica. Ocorre que a realidade mostrou para o legislador a necessidade de criar outras pessoas jurídicas, além dessas 3 originárias que estão, né, no artigo 44. Quais são elas? O inciso 4º, que são as organizações religiosas, também são conjuntos de pessoas, e os partidos políticos, que são conjuntos de pessoas também. Essas foram incluídas pela Lei 10.825 de 2003. Provavelmente, o próprio legislador, a gente sabe, né, que um projeto de código, principalmente, tramita anos até ele ser publicado e promulgado. E essa lei logo depois, né, o código é de 2002, então a lei é de 2003, eles perceberam muito rapidamente a necessidade de se readequar e incluir nesse rol organizações religiosas e partidos políticos. Bom, teria sido bom se a gente tivesse ficado só por aí, só que em 2011, com a lei 12.441, foi criado as EIRELIs, que são os empresários individuais de responsabilidade limitada. Muita gente boa, de verdade, advogado que atua na área, acha que a EIRELI na verdade é um tipo de societário. Eles não sabem qual é a natureza jurídica da EIRELI. E na verdade a coisa mais fácil, porque como ela está no rol do artigo 44, ela é pessoa jurídica de direito privado, ponto, acabou, não tem que se discutir natureza jurídica. Ela foi incluída em 2011, então, por essa lei, 12.441. Ela também, para o direito societário, é muito importante. E aqui, algumas observações. Aliás, nem são observações, seria uma pergunta em sala de aula, eu mesmo vou perguntar e eu mesmo vou responder. Esse rol, né, que eu acabei de ler, do artigo 44, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Quer dizer, poderíamos incluir outras pessoas jurídicas nesse rol do artigo 44? E aí, uma clássica questão do direito. Nada é como parece ser. Por quê? A gente tem correntes, o direito adora criar correntes para tudo. Na corrente clássica, defendida por Maria Helena Diniz
Silvio Venosa e Carlos Roberto Gonçalves, nosso professor, eles dizem que esse rol é taxativo. Com relação à corrente contemporânea, esse rol aqui é exemplificativo. E onde é que está isso? Está no enunciado 144 da terceira jornada de direito civil. Por que eu estou fazendo essa consideração sobre essa versão clássica do rol ser taxativo e da visão contemporânea do rol ser exemplificativo? Porque essa segunda corrente, ela possibilita o reconhecimento do condomínio edilício como pessoa jurídica de direito privado. Condomínio edilício é o condomínio vertical. Bom, essa história do condomínio poder ser pessoa jurídica, ele está também no enunciado 90 da primeira jornada de direito civil. Se cai essa pergunta em prova, por favor, por mais que a visão seja contemporânea, vale o que está na lei. Então, o condomínio edilício ainda não é pessoa jurídica de direito privado. Mas, muito em breve, eu imagino, eu e o Flávio Tartucci, né, assim, eu nem conheço o Flávio Tartucci, mas foi meu professor, o Flávio Tartucci defende fervorosamente de que esse artigo 44 tem que ser alterado para incluir o condomínio edilício. Bom, a pessoa jurídica, eu já disse, ela não se confunde, aliás, isso eu não disse, a pessoa jurídica não se confunde com entes despersonalizados ou despersonificados, e aí a gente tem alguns entes despersonalizados. O mais bobo deles, família, não é pessoa jurídica, não é ente personalizado, mas aí a gente passa para coisas mais palpáveis, com maior sentido aqui em relação ao curso de direito propriamente dito. Espólio, que são a universalidade de bens, né, deixados pelo morto, a herança, que é a universalidade de bens deixada pelo sócio falido. Eu faço uma comparação grande na minha aula de recuperação de empresa, que a herança, na verdade, é um grande processo de inventário, onde quem morreu foi a empresa, e até o procedimento, alguns itens com relação ao prazo e tal, se parecem até um pouco com o procedimento de inventário de pessoa natural. Massa falida, já acabei de falar. Sociedade de fato, que está dentro do direito societário, ela é pessoa, só que ela não tem ato constitutivo. Aqui a gente tem alguma polêmica doutrinária. Sociedade regular, ela tem ato constitutivo, mas ela não tem registro. E o condomínio edilício, que, segundo a corrente exposta aqui na visão clássica, ele não faz parte do rol do 44. Particularmente, eu acho o seguinte, nós estamos lidando com uma coisa muito séria, que é a personalidade jurídica. E eu vou relembrar isso quando a gente for estudar a desconsideração. Se a personalidade jurídica começar a ser mitigada, a ser desconsiderada, ou esse rol começar a crescer para incluírem outras pessoas jurídicas, talvez o próprio Instituto perca um pouco de força. Não que eu não ache que o condomínio edilício deva deixar de... não deveria ser considerado pessoa jurídica, mas na boa, né? Agora vamos falar, estamos gravando vídeo, podemos falar aqui com um pouco mais de tranquilidade. Na boa, a lei fala em 6 hipóteses. 6 hipóteses. Então vamos pelo que está na lei, não vamos inovar a respeito do condomínio, mas saibam que realmente tem uma questão muito grande, principalmente do ponto de vista da capacidade processual, em relação ao condomínio edilício. Quem responde é o síndico, ou são todos os sócios? Então, é uma questão interessante.
De repente pode ser tema de algum trabalho de conclusão de curso de vocês lá na frente, mas por enquanto o artigo 44 não foi alterado, então a gente vai seguir o que está no artigo 44, sabendo que existe essa divergência de que o rol pode ser taxativo ou exemplificativo, mas eu pelo menos vou defender que esse rol é taxativo, porque eu acho que a gente abre muito leque se a gente for deixar para esse rol ser exemplificativo. O brasileiro tem uma capacidade muito grande de criar, um poder inventivo enorme. Se a gente deixa isso aqui como um rol exemplificativo, daqui a uns anos a gente vai ter 600 tipos de pessoa jurídica. Eu não acho que é muito que é por aí. Eu acho que a tendência é que a gente limite e restrinja quem pode ser pessoa jurídica e aplique adequadamente o instituto para que ele efetivamente dê a segurança jurídica que se espera dele. Ok? Bom, a gente teve 40 minutos de aula, mais ou menos. Para hoje era isso que eu gostaria de falar com vocês. Peço a gentileza de que vocês estudem a apostila que eu vou deixar. Eu vou deixar também uma série de exercícios sobre direitos da personalidade para vocês responderem, e aí eu vou tentar fazer uma live, mesmo que seja no Facebook, contrariando, se bem que não foi na turma de vocês, contrariando quem disse não recomendar lives no Facebook. Façam os exercícios, façam as atividades propostas. Vou repetir de novo o que eu já disse no anúncio que eu mandei para todas as turmas. Todas essas atividades relacionadas a esse período, né, que a gente está em isolamento social, elas devem ser respondidas na plataforma do AVA. TDE, na nossa turma, a gente combinou que seria por e-mail. Então, aliás, não, na nossa turma a gente combinou que seria pela plataforma também. Então, vamos concentrar, para vocês está até mais fácil. Tudo que a gente for responder vai ter que ser pela plataforma do AVA. Caso alguém perca o prazo, não tem problema, conversem comigo e a gente tenta ajeitar também. Vai precisar de haver agora nesse período uma flexibilidade muito grande, tanto da minha parte quanto de vocês. O que também não quer dizer que vocês vão deixar de entregar trabalho, entregar daí 20 dias ou no final do semestre. A gente tem que ter um limite de tempo também, até para ser justo com todos os alunos que fazem as atividades propostas no tempo. A faculdade vai avaliar a frequência em relação a essas atividades. Me coloco à disposição, eu vou criar um fórum, vou postar o vídeo, vou postar já o material. Não é o material completo ainda, e vou elaborar, talvez não hoje, um rol de exercícios para ser respondido e entregue, sem ser nessa quinta-feira agora, na próxima. Então vou dar um prazo mais elástico para vocês responderem, mas por favor, não percam o prazo de entrega, ok? Eu não tenho certeza se eu vou fazer só questões objetivas. Eu estou com vontade de fazer algumas questões dissertativas de resposta pequena, 3 ou 4 linhas, alguma coisa assim, e um rol de questões objetivas para a gente também já ir treinando com relação à prova, uma espécie de uma revisão. E aí depois disso tudo pronto, a gente faz uma live, por isso que tem que respeitar esse prazo, para responder essas questões, e aí quem tem dúvida vai falando. A gente precisa ver como é que isso vai funcionar, mas eu vou respondendo à medida também que forem surgindo as dúvidas até na própria explicação. Combinado? Então, fiquem tranquilos, sigam as instruções. A gente, falei isso em todas as aulas, a gente está junto, a gente está separado, mas a gente está junto, né? E agora talvez estejamos mais juntos do que nunca, porque tem uma disponibilidade de tempo maior do professor para sanar alguma dúvida dos alunos. Combinado? Para a próxima aula, eu vou gravar o vídeo continuando essa aula. Não sei se a gente acaba a matéria, muito provavelmente a gente vai estudar a desconsideração da personalidade jurídica numa aula específica só para ela. Então, talvez eu pule o final
o artigo 50 para entrar nas espécies de pessoas jurídicas e depois a gente faz a desconsideração. Eu acho um pouco mais lógico, ok? Então, bons estudos para todos. Contem comigo para o que precisarem. Eu também mandei um e-mail pedindo uma certa organização, né, com relação aos e-mails institucionais que são mandados. Então, se for dúvida, coloca dúvida, a turma, porque eu estou recebendo e-mails de 7 turmas diferentes, então realmente fica um pouco desorganizado. Eu já corrigi os trabalhos de vocês, as notas foram razoavelmente muito boas, teve várias notas máximas, várias não, mas teve talvez, eu acho que várias, uns 50% da turma tirou a nota máxima, o resto perdeu 1, 2 décimos, então assim, eu não pesei a mão, eu acho que eu não estou aqui para complicar a vida de ninguém, mas e até porque os trabalhos eles foram num bom nível, não precisaria de ter sido mais rigorosa, não. Eu acho que para quem está no segundo ano, a gente teve trabalhos muito bons, eu inclusive marquei aqui alguns, que depois eu vou comentar, vou mandar um e-mail específico. Eu tive 2 trabalhos em duplas muito bons e eu tive um trabalho individual fenomenal. Se eu tivesse dando nota, comparando o melhor trabalho e aí descontando ponto com relação aos outros, aí sim as médias cairiam bastante, porque um colega de vocês fez um trabalho de tirar o chapéu. Mas os outros foram muito bons, então se tivesse uma escala, 2 duplas e um aluno tirou total com parabéns, como uma professora minha de colégio costumava fazer, e o resto tirou, ou uma outra leva de alunos tirou total, e os outros perderam 1 ou 2 décimos. Quem perdeu um pouco mais é porque eu verifiquei que o trabalho não estava com a mesma densidade dos outros, mas mesmo assim podia ser considerado um trabalho muito bom, e teve acho que 1 ou 2 casos que eu percebi, eu não vou dizer plágio, mas a pessoa pegou uma parte de um artigo na internet e não citou a fonte. Então, eu não desconsiderei o trabalho, como eu tinha ameaçado fazer na ementa, né, do TDE, mas aí eu tirei uma quantidade maior de décimos, que foi 0,3, então nem foi também um sacrifício, não foi uma perda tão grande. Era essas as considerações que eu tinha para fazer sobre o trabalho. Estou esperando a resposta de alguns e-mails que eu mandei, de gente que não me entregou, e eu devo lançar essas notas no sistema até o final da semana, ok? Então, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, eu estou à disposição de vocês no que eu puder ajudar. Grande abraço!